Tá? Gente, bom dia, Márcio, o homem dos aquários. Ele não me deu oi. Não deu para ouvir, Márcio. Sabe? Vamos lá. Eu notei. Quem não conhece o Márcio, eu incomodo ele porque ele é uma figura, como eu diria assim, uma figura que chama atenção. Tem um barbão, assim, parece um viking. Na primeira aula que eu vi esse cidadão, eu cheguei a me assustar. Então, por isso que eu pego no pé dele. Só para antes de começar a aula, eu vou mandar um vídeo para vocês no grupo. Como é que funciona aqui? Como é que funciona aqui em casa a aula? Marco Aurélio. A vida não é feita só de doenças. Lá no grupo. Não foi. Eu vou tomando mate hoje, tá? Matheus, foi contigo, eu tenho quase certeza que foi contigo que eu falei que tu precisa saneamento 2, né? Nós falamos na aula de projetos hidrossanitários, é isso? Não está ouvindo. Depois, se ele ouvir, ele me responde. Último assunto, Ele não pré-aula. é dessa matéria, professor? Não é esse, Matheus? Não, mas tá aqui, eu acho, né? Não tá em ensinamento 1. É um Matheus Coren. É outro, é um que faz só saneamento. Só projeto hidrossanitário. Só hidro, desculpa isso. Mas ele precisa, sim, de saneamento 2 para se formar. Que ele queria fazer nas férias, né? Vai ter nas férias. Só que a Lia Tá. falou que não pode mais ser assim. Então vai ser presencial. Preparem-se. Eu vou ter o quê? Eu não lembro, eu vou ter 2, eu acho. Depois a gente vê isso. Tá bem? Só que eu acho que eu não vou dar saneamento 2 concentrado em Ijuí, porque fica muito pesado e voltar todo dia, né? Vamos lá. O que eu ia comentar que o legal dessa aula gravada é que isso vai se perpetuar gravado, né? E a gente pode olhar daqui não sei quantos anos e dar risada. Provavelmente vai ter hidráulica sim, Ana, porque esse semestre não teve. Só que eu não sei como é que tá a divisão. Eu passei anos sem ministrar hidráulica, depois voltou. É meio estranho. Não dá para entender muito como a Unijuí pensa. Vamos. Gente, eu vou retomar o que falamos na última aula e seguimos daqui, tá? Hoje é uma aula que vai ter mais exercícios. Camila e Ellen, não se preocupem com os cálculos, tá? Se preocupem. Pode ser uma heresia o que eu vou falar, e que seja. Eu não me preocupo com o resultado. Resultado depois é importante. Eu me preocupo que tu entenda como fazer. Então, vocês que não são da engenharia, que não precisam aquele número exato, tentem entender o porquê que a gente faz daquela forma, tá? E tá ótimo assim. E com certeza a avaliação de vocês vai considerar isso, tá? Então, não se estressem com cálculo, tanto que vocês foram por uma área justamente porque não gostavam de tanta conta. Então, a gente não tem que
desconsiderar isso. Me dê só um minutinho que eu vou ver cadê o terrorista. Tomando banho de chuva, jovem? Deixa eu só cobrir ele. Aqui, ó. Deita aqui. Vamos lá. Bom, o que vimos na aula passada? O que é o tratamento? É retirar a água do manancial, seja ele qual for, subterrâneo ou superficial, e deixar ela em condições de utilização potável. Para essa água ser potável, eu tenho algumas ações a serem feitas, que a gente chama de tratamento, que compõem uma estação de tratamento de água. Hoje, em 2022, no Rio Grande do Sul, no Brasil, entendemos que seja dessa forma. Um modelo, digamos, não padrão, mas mais usual, tá? Isso não é obrigação, não é só pode ser assim. Isso é uma forma de tratamento. Para a água, digamos assim, é um leque tão grande que nós alinhamos, separamos esse modelo como o mais usual. Se vocês andarem pelas etas do Rio Grande do Sul e boa parte do Brasil, elas serão dessa forma para mais simples. Então, o mais avançado disso já é uma coisa que eu não adianta eu chegar aqui e apresentar para vocês uma estação da NASA que na prática tu nunca vai ver. Certo? Então, vamos botar os pés no chão, por isso que a gente está falando disso. Vamos lá. Deixa eu botar aqui o coisinho. Não é isso que eu queria. Aqui. A água bruta chega, fizemos a aeração. Para que a aeração? Colocar ar na água e retirar gases voláteis. Alguma coisa que esteja diluído na água que não é interessante para a potabilidade. Ok? Então, eu tenho uma quantidade X de gases que pode ter na água. Se eu colocar ar não é oxigênio, ar, aqueles gases terão que sair, porque duas coisas não ocupam o mesmo lugar. Então, coloco uma, sai a outra. Então, é um processo de retirada de gases e colocação de ar. Com certeza, esse ar tem oxigênio junto, mas não estou inserindo oxigênio, é ar. Na sequência, temos a mistura rápida. O que é a mistura rápida? Eu preciso, toda essa água que está chegando, eu preciso misturar um elemento químico, que é o coagulante, que usamos, na maior parte das vezes, o sulfato de alumínio. Qual é o objetivo do coagulante? Existe uma força que repele as partículas sólidas que estão dissolvidas na água. O coagulante desfaz essa força quimicamente e as partículas se encostam. Então, o objetivo da mistura rápida é inserir esse coagulante, esse elemento químico, em toda a água que está passando. Então, eu tenho, uma batedeira, é alguma coisa que eu tenho que fazer para misturar um químico na água, pensando. Isso ocorre 24/7, 24 horas da semana, 24 horas do dia, 7 dias da semana. Algumas etas menores não trabalham full time, mas vamos operar com uma cidade com porte que a ETA não para, tá? Então, está sempre misturando. Podemos fazer essas duas coisas
essas duas fases com um equipamento chamado calha partial. O que é uma calha partial? É um afunilamento com um degrau, onde ocorre a aeração e um turbilhonamento que serve como mistura rápida, certo? Falamos, eu estou repetindo a aula passada. Hoje vamos dimensionar uma calha partial, é muito simples, mas essas duas fases ocorrem, a aeração e a mistura rápida, geralmente na calha partial. Podemos usar a aeração e mistura rápida um agitador mecânico, vou ter que usar energia, etc. É possível, sim, sem problemas. Porém, uma calha partial é algo que faria muito melhor o serviço. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Tá bom. Bom, a mistura rápida, como o nome já diz, eu preciso misturar rapidamente um químico na água. Rapidamente. Então, o que acontece? Ela é muito rápida. Tem que ocorrer num curto espaço de tempo. E, na sequência, existe uma fase chamada de floculação, que é onde esse coagulante faz efeito e deixa de existir essa força que repele uma partícula da outra, uma partícula sólida, e elas começam a se unir e formar flocos. Isso chama-se floculação. Qual o objetivo da floculação? Eu não sei o que está acontecendo, que a música para de tocar. Eu vou ter que desligar esse iPad. Se tivesse uma musiquinha no fundo. Há um processo que chamamos duplamente de coagulação-floculação, porque insere o coagulante, forma o floco. Tudo isso para quê? Para o floco ter mais peso e ocorrer a decantação dele, ele se depositar no fundo, certo? Que isso ocorre na próxima fase, a decantação. Se formos pensar, essa fase é muito rápida, essa é lenta e essa é muito lenta. Então, isso aqui é uma coisa pequena e isso é uma coisa gigante. Porque na decantação esse floco se deposita no fundo. E a água segue sem esse floco. Então, tudo isso aqui, gente, serve para retirar o que tem boiando na água, mesmo que não se perceba, não se veja. Mas vimos na aula de qualidade da água que a cor da água, turbidez da água, são partículas dissolvidas, partículas que estão misturadas com a água, e nós precisamos retirar isso, de alguma forma ou de outra. Então, se for pensar no amplo espectro, isso aqui serve para retirar os sólidos da água, certo? Se tivéssemos uma água sem sólidos dissolvidos ou sólidos, por que chamamos de sólidos? Porque são partículas, certo? Se tivéssemos... só um pouquinho, gente. Deixa eu ver como é que está a minha bateria aqui. Aqui. Vou carregar. Imagina se termina a bateria do meu computador e cai tudo aqui. Mas... acho que é aqui. Se tivesse uma água cristalina, sem nada dissolvido nela, nenhuma parcela boiando, eu não precisaria disso tudo. Então, quanto melhor a qualidade da água do manancial, menos tratamento eu preciso. O que sempre me chocou, particularmente ainda me choca, é que eu preciso de uma estrutura gigante para tirar sólidos da água. Quimicamente, não sei se a biologia estuda isso, gurias, mas todas as
eu não sei falar para vocês a carga, que eu não lembro, mas digamos assim, a partícula sólida tem uma carga positiva e o poluente tem uma carga negativa. Então, o sólido tende a estar unido a um poluente. E eu retirando o poluente, o sólido da água, eu estou retirando boa parte dos poluentes. Por isso que precisamos, além da limpeza, condição estética, precisamos tirar esses sólidos, certo? Então, até aqui, até a aula da semana passada, nós fizemos isso. Aeramos, misturamos rapidamente, coagulamos e floculamos. E decantamos. Chegando aqui, vamos para a filtração. O que é filtração? Como o nome já diz, filtrar a água. Deixa eu focar agora. Filtração é um processo físico em que a água atravessa o leito filtrante, em geral areia ou areia e carvão, antracito também se usa, de modo que as partículas em suspensão, o que é partículas em suspensão? Elas podem estar em suspensão, boiando ou dissolvidas, tá? As partículas de suspensão sejam retidas, produzindo um efluente mais limpo. É um filtro, tá, gente? São partículas muito pequenas, filtráveis, leito filtrante, que a água vai passar por ele e esse leito filtrante vai segurar o que tem que não é água, que não é H2O. Todo mundo já viu um filtro. Tradicionalmente, existem dois processos distintos na filtração, a lenta e a rápida. A opção por um dos métodos depende principalmente da qualidade da água bruta e do volume a ser tratado, e implica em profundas diferenças no projeto da filtração lenta, filtração rápida. Nós vamos ver os dois. O processo de filtração lenta é um pouco estático, ou seja, parado em suas alternativas de projeto. Aquilo ali é o filtro. Não tem muito o que fazer. O processo de filtração rápida é bastante dinâmico em termos de alternativas de desenhos, podendo ser projetado com materiais diferentes do leito filtrante, dispositivos para aumento da capacidade, bem como fluxos por gravidade ou forçado, ascensionais ou descendentes. A filtração rápida tu usa tecnologia, tu ganha tempo e espaço, mas gasta, certo? Vou gastar com materiais, vou gastar com energia, com tudo. Filtros lentos. O filtro lento de areia é um tanque que contém uma camada de areia. Então, assim, gente, é um tanque, uma caixa de concreto que tem de 90 centímetros a 1,5 metro de areia. Pensem 1,5 metro de areia, que a água vai passar por essa areia, esses grãos de areia vão reter sólidos em suspensão, que não foi decantado na decantação, a filtração tira. Certo? Constitui a camada filtrante. Está apoiado sobre uma camada de brita, então, depois vai ter o desenho, tem uma brita embaixo e funciona como camada suporte. E abaixo da camada suporte tem um sistema de drenos. Então, é bizarro falar, mas, gente, é uma esponja de areia. A água passa por ela e ela segura os sólidos. Filtros lentos, além da ação de coar, podem reter partículas menores devido à sedimentação e à aderência que ficam sujeitos aos grãos de areia. Além disso, devido a ações biológicas, o pessoal da química, e bioquímicas, que ocorre a camada superficial da areia, filtros lentos são capazes de remover bactérias patogênicas, bem como parte do gosto e odor. Isso é acessório, não é a função do filtro, mas ele ajuda. Ok? Um filtro lento, ele é uma estrutura que funciona por gravidade, pela carga hidráulica, o peso de água que eu tenho em cima faz descer. É legal. Assim, o que tem aqui? Ó? Vamos ver. Decantador, tá? Os flocos decantaram aqui. A água passou para cá. Aqui eu tenho o que eu chamo de carga hidráulica. No caso aqui, 1,20 m de água. Vamos pintar de azulzinho aqui para todo mundo entender. Isso aqui é a água. O que acontece com essa água? Ela pesa.
conforme o tamanho desse tanque, vai fazer um peso desse para baixo, gravidade. Aqui eu tenho areia, no caso 1 metro de areia, e tem uma brita. Essa areia filtra, por que a brita aqui? Porque existem mais vazios na brita que areia e a água passa. Então, o que tem de sólido aqui vai ficar nesse material. Vamos trocar a cor. Um marronzinho aqui. O sólido vai ficar aqui. E a água passa e essa tubulação segue para cá. Isso são filtros lentos, certo? Por que areia? A areia é um material inerte, gente. O que é um material inerte? Aquele grão de areia, ele só pode quebrar. Ele não se transforma em mais nada. Não há ação química que eu faça uma areia deixar de ser areia. A areia é inerte, ela chegou no último ponto da transformação. Então, um grão de areia, eu quebro ele, mas ele continua sendo areia. Então, não há o que de sólidos em suspensão que misturem com areia que eu vou deixar de ser areia. Ela continua sendo areia, então eu não contamino ela. Depois vocês vão ver como é feita a limpeza. Mas sólidos ficam aqui na areia, a água passa e segue. Filtros rápidos de gravidade. A taxa de filtração fica compreendida de 120 a 360 metros cúbicos por metro quadrado dia. É o pessoal que não é da engenharia. De 120 a 360 mil litros por metro quadrado por dia. Então, conforme a quantidade de água que eu precise para abastecer, eu vou dividir em quantos metros quadrados eu vou precisar de filtros. Certo? Eu tenho que abastecer 1 milhão de litros. Ou seja, vou dividir por 120 mil e vou ver quantos metros quadrados de filtro eu preciso. Filtro de uma camada. Filtro de 2 camadas dobra a quantidade, então fica na metade a área. Eu vou ter um filtro mais lento, em compensação, eu vou precisar de menos área. Precisar de menos tamanho. Tá? Quantos filtros? O mínimo que eu vou usar são 3. Se a minha área ali deu 20 metros quadrados, eu vou fazer 3 filtros de 7, vai dar 21. Por que 3? 2 estão operando e eu estou lavando um. Tá aí. Esse começa a operar, eu lavo o outro. Sequencialmente, um sempre está em limpeza. Certo? A água está sendo filtrada em 2. Eu tenho um reservatório, toda a estação de tratamento, vocês vão ver um monstro reservatório, uma caixa d'água gigante. Essa caixa d'água é água potável, limpa, desinfetada. Lá no fim, a água que vai para as pessoas, eu jogo nesse reservatório e ela está sempre com água potável, eu estou lavando os filtros, que é uma retrolavagem. A água fez peso de cima para baixo. Os filtros encheram de sujeira, de sólidos. O que eu faço? Eu pego água limpa e jogo de baixo para cima bombeado, ele sobe a sujeira e essa água eu levo lá para o início do tratamento e trato de novo. Então, eu vou levar essa sujeira de novo, essa sujeira vai coagular, vai flocular e vai decantar. O que passar, talvez alguma sujeira possa ficar fazendo um looping eterno ali. Pode, mas ela não vai ir para a água limpa, de forma alguma. Não há sólidos lá. Esse N aqui é uma fórmula que a gente usa para calcular o número de filtros, então, baseado na vazão de tratamento, não tem mágica nenhuma, 1,4 raiz da vazão que eu vou tratar, em litros. Forma e dimensões dos filtros. Então, como vão ser esses filtros? Eu uso isso aqui, ó. Base, lateral sobre largura, N mais 1 sobre 2N. Então, N é número de filtros, largura e comprimento. Por que uma formulação para isso? Para evitar uma coisa quadrada ou muito comprida. Percebam que eu estou usando
Eu falo eu, não é eu, tá? As pessoas, eu digo eu por costume. O projetista está usando equações dinâmicas de física. E, com certeza, algumas geometrias funcionam melhor que outras. Então, entram várias coisas aí. Entra a forma construtiva e tal, e o fluxo. Como é que eu vou dizer? O fenômeno de transporte, como funciona o fluxo desse líquido. Espessura das camadas, então, altura livre adicional. Isso aqui é aqui, ó, tá, gente? Deixa eu botar uma corzinha aqui. É isso aqui. Ih, amarelo não dá. É essa altura livre adicional aqui, tá? De 20 a 40 centímetros. Altura da água sobre o leito, então, filtro de areia de 60 centímetros a 1,80 m. Antracito e areia. Antracito é um material granular mais fino que areia. Então, ele filtra mais. Em compensação, demora mais. De 1,80 m a 2,40 m, porque eu preciso mais peso para a água e forçar o outro. Leito filtrante, areia, 60 centímetros, só areia, a 80, e antracito e areia, de 45 a 70 de antracito, de 15 a 30 de areia. Percebam, esse aqui funciona melhor, mas é mais lento. Camada suporte de baixo, né, de 30 a 55, e o fundo falso, mais de 50 centímetros, que é por onde a água vai andando. Ninguém decora isso, saibam que tem esses números que existe bibliografia para isso, e o dia de projetar, vocês vão usar isso como base, ok? Meio filtrante, então, o leito filtrante, que a gente chama. Existem filtros com uma camada, que é o filtro de areia, duas ou mais camadas, que é antracito e areia. Então, é isso aqui. Tá? O fundo falso é aquilo que eu falei. Como é que eu vou dizer? Não é a mistura, está me faltando o termo técnico. O encontro de materiais, nesse caso, a areia não mistura na brita. Então, só passa água aqui. Mas eu estou usando um gradiente de velocidade que vai aumentando, ou seja, a água passa por aqui mais lentamente do que aqui. Então, ela vai procurar o lugar onde o fluxo é melhor. Então, ela vai descendo, descendo, quando chega aqui aumenta a velocidade. Então, essa camada de pedregulho ou brita serve para a água fluir. E esse fundo falso é onde ela já vai estar filtrada e vai em direção à desinfecção. Filtração com taxa declinante, então, taxa é quanto eu estou filtrando, é a velocidade que eu estou filtrando, declinante diminuindo. Tem uma taxa maior no início, uma taxa menor no fim. Os filtros que integram uma bateria de filtro, um filtro ao lado do outro. O nível de água nos filtros é praticamente o mesmo, embora varie de um mínimo a um máximo. Então, eu tenho 50 filtros. A água está praticamente alinhada em todos. A água filtrada, coletada de todos os filtros, é descarregada no reservatório, que é aquele que eu falei, grandão, através de um vertedor, que é a forma como ela sai do filtro, que tem cota de soleira superior à superfície do leito filtrante. Dessa forma, o leito filtrante nunca ficará descoberto e, como consequência, não ocorrerão pressões negativas. Jamais. Eu tenho vários filtros aqui. O leito filtrante pode ficar descoberto, pode ficar sem água, porque senão dá uma pressão negativa e a água volta. Só há o contrafluxo na limpeza dos filtros.
A lavagem dos filtros eu já falei, então, como ocorre o processo físico de lavagem? Tentem imaginar. Eu estou empurrando água em cima da areia. Essa areia está filtrando, mas está apertando um grão no outro. Esse grão não muda de forma, mas vai se unindo e se encontrando. No que eu faço um contrafluxo, a água sobe e essa areia se expande. Não é que ela aumenta de tamanho, ela troca de posição e acaba soltando as partículas que eu vou retirar. Então, é um contrafluxo, é um bombeamento de trás para frente, certo? Aí a gente usa bombeamento, aí não é gravidade. Seguindo, aeração, coloquei coagulante, ele floculou, decantou, o que eu não retirei na decantação vai ser filtrado. Bom, essa água não tem mais sólidos em suspensão, nem sólidos dissolvidos. Não tem mais nada. Ok? Essa água está cristalina. Vou para desinfecção. Desinfecção, retirar patogênicos, retirar matéria orgânica, retirar vírus e bactérias, chamem como quiserem. Que tudo que fizemos até aqui foi retirar sólidos da água. Tudo bem, poluente está aliado ao sólido, legal, mas a grande limpeza de potabilidade é a desinfecção. É ali que ocorre a virada de chave para deixar a água em condições de abastecimento. Eu vou ter que desligar isso aqui. Ele pifou. Muito tempo ligado. A desinfecção tem por finalidade a destruição de micro-organismos patogênicos. Então, o pessoal da química aí pode me ajudar, da química, que mania de falar, da biologia pode falar, são pequenos organismos que causam mal à saúde do ser humano. Presente na água, bactéria, protozoários, vírus, vermes. Alguns, as gurias podem ajudar aí de novo, nosso corpo é composto por inúmeras bactérias não patogênicas, bactérias que fazem bem. Há, sim, nessa água, bactérias e micro-organismos que fazem bem. Porém, a gente não consegue escolher qual nós vamos... não temos tecnologia ainda para destruir apenas os patogênicos. Então, a gente mata tudo. Desinfecção é quase uma esterilização. Tu mata qualquer forma viva que exista na água ali do final. Vamos lá, vou fazer um parêntese assim, vou fazer uma metáfora. Gente, assim, entendam que eu sou engenheiro e não tenho conhecimento disso. Só um comparativo. Uma quimioterapia. Tu insere químicos no corpo da pessoa para destruir algo que está fazendo mal. Mas a quimioterapia destrói, inclusive, algumas coisas que não fazem mal. É mais ou menos nessa linha, tá? O cloro é o desinfetante mais comum, existe ozônio, ultravioleta, infravermelho, vários outros. O cloro é o mais comum e é onde a civilização deu o grande pulo evolutivo, que foi lá no início de 1900. Ali começou a diminuir a mortalidade. Ali o mundo mudou. E ali as pessoas começaram a viver mais, a mortalidade infantil cair. Então, a desinfecção é tu inserir um químico que esteriliza, ele mata tudo que tem ali, patogênico ou não. Aí sonho eu que um dia poderemos ter químicos que irão destruir os patogênicos e os não patogênicos não serão destruídos. Quem sabe um dia.
Entre os agentes de desinfecção, o mais largamente empregado é o cloro. Facilmente disponível gás líquido ou sólido, é fácil de aplicar devido à sua solubilidade, deixa um residual em solução, então nós, de uma forma ou outra, toda a rede d'água ainda tem cloro. Eu não tenho cloro apenas na saída d'água, então a rede inteira vai ter um residual. Com certeza, as residências mais próximas ao tratamento terão mais cloro que as mais distantes. Só um pouquinho. Não. Ele está dormindo lá. Vem, eu levo. Vai no supermercado. E você for posto também. Pode seguir, então. Vem, mano. Eu acho que vai ter que pegar ele. Essa pressa Vem, dele. vem. Ele foi lá olhar a chuva. A comida dele também já... Deixa que eu resolvo. Aí, gente, o pessoal foi comer. As crianças foram jantar. O cloro apresenta algumas desvantagens. Então, em forma de gás, ele é venenoso. Então, toda estação que tem gás, cloro, gás, tem um grande protocolo de segurança da onde ele está guardado. O cloro gás é muito mais eficiente no tratamento que o cloro líquido. Então, maiores sistemas, cloro gás. Aonde esse cloro está, temos uma segurança extremamente... um cuidado muito grande com ele. Ninguém pode respirar aquilo, que ele é tóxico. Que loucura, né, o elemento químico. Ele, como gás, ele é tóxico para o ser humano, mas no que tu mistura ele na água, ele é benéfico para nós, que ele mata as bactérias. Não nos faz mal cloro diluído. É uma coisa maluca. A minha é maluca. A clorização tem como objetivo principal a desinfecção e tem sido tão extensamente utilizada para essa finalidade que os termos cloração e desinfecção confundem-se. Entretanto, o forte poder oxidante do cloro torna-se útil para outras finalidades: controle de sabor e odor, remoção de sulfeto de hidrogênio, ferro, manganês. O cloro é a descoberta do século passado no tratamento de água. Em grandes instalações é generalizado o uso de cloro gasoso, fornecido em estado líquido, sob pressão, em bujões especiais e em pequenos sistemas, e hipoclorito de sódio ou cálcio em solução, como eu acabei de falar. Em instalações de pequeno porte, fábricas, piscina, usa-se composto de cloro que não oferecem riscos do halógeno do qual se derivam. Então, piscina, etc., esse cloro que vocês usam não é tóxico. Tá? O que é tóxico é aquele que está em botijões. Aqui alguns desinfetantes: ozônio, ultravioleta, cal, prata, vibrações hipersônicas é um troço muito moderno. Como é que eu vou dizer? É um nível de vibração que o mecanismo faz tão hipersônico. É muito mais rápido que a velocidade do som. É uma vibração mínima que aquilo ali consome os patógenos. É maluco, gente. Eu já vi usar isso para limpar, para lavar louça. É doido, que é um aparelhinho, digamos assim, vocês pegam uma pia, enche de louça suja, enche de água e liga aquele negócio. Tu não vê vibração, é supersônica, é hipersônica, é mínima, né? Mas vai soltando as coisas. Claro, a tecnologia para isso, toda tecnologia tem um custo. Então, ultravioleta, eu preciso de tubos a 1.300 graus, que a água passa ali e aquela passada consome tudo. Eu estou matando as bactérias por calor, matando queimada. Mas eu preciso uma monstra estrutura para isso. Ozônio, tem que gerar ozônio. Certo? Então, assim, por que não usamos ozônio hoje?
Porque o cloro, para o nosso tamanho, dá conta, custo-benefício, certo, gente? Porque o cara da lavoura anda de caminhonete, não de Ferrari. Porque a caminhonete serve para aquele caso, certo? Eu não estou dizendo que o cloro é melhor. Não, o cloro é mais simples. Mas nós só vamos usar coisas mais caras, mais avançadas, aonde couber. É um custo-benefício que você faz. Entenderam? Israel usa muito ultravioleta, porque lá funciona melhor. É o caso deles, eles têm expertise para isso e grana. Certo? A última coisa. Após a desinfecção, se coloca flúor na água. Isso é uma coisa do Brasil. Mas outros países usam também. Camila e Ellen, pesquisem isso, é bem interessante. Eu costumo dizer que eu não sou do lado A nem do lado B, mas há autores que defendem a fluoretação como algo benéfico. Há uma outra linha que entende que a fluoretação é maléfico. Qual o raciocínio da fluoretação? Uma dose mínima colocada na água vai dar um retorno em longo prazo de diminuição da cárie. Ok? Esse é o argumento benéfico. O argumento maléfico é que o flúor foi feito para colocar nos dentes e não para tomar. E tu ingerir flúor continuamente causa problemas ao organismo. E aquela velha história da teoria da conspiração que isso foi colocado para vender flúor. Eu estou aqui para passar as visões. Aprofundem-se e vejam o que vocês acham de cada um, certo? O argumento benéfico diz que a dose é tão pequena que não causa problema ao organismo. Certo? Se vocês me perguntarem o que tu acha, cara, eu não acho. Eu só acho quando eu faço a pesquisa e eu tenho meus dados, e daí eu vou defender os meus dados. O que eu posso é estudar um monte, ter um monte de dados e acreditar naquilo. Mas o mínimo que o cara tem que fazer é estudar muito. A gente não pode se posicionar lendo um artigo que diz o flúor faz mal. Não sei. O que eu posso dizer para vocês é que não é uma prática usada no mundo todo. Não é. Tem países que é proibido. Bom, a partir daqui temos 4 ou 5 exercícios, tá? Faremos calha parcha, mistura rápida, mistura lenta, decantação e eu acho que uma parede do decantador. Informação 1. Não se estressem com os cálculos, ok? Qual o objetivo dos cálculos? Não é o número. O objetivo é vocês verem como é feito o processo de escolha, de chegar a uma conclusão. Se preocupem com a jornada, com o procedimento de cálculo, e não com o número. Voltou só o grande, gente. Vem cá, Lula. Pequenininho foi para lá? Fica aqui na aula. Começamos com a mistura rápida. Escolher uma calha Partial para funcionar como câmara de mistura rápida em uma estação de tratamento de água. Essa estação vai trabalhar com 350 litros por dia para uma cidade como Ijuí. E temos alguns dados. Bom, partimos do princípio, o projetista decidiu, vou usar calha Partial.
tenho a vazão, eu sei quantas pessoas eu vou abastecer, eu tenho essa vazão, tá? Começamos o nosso cálculo. Isso aqui são parâmetros de projeto. Isso, a altura 2 sobre a altura é 0,7 ou 0,6, tá? Isso é parâmetro de projeto, é tabela. Ok? Da onde tu tira isso? Isso aqui eu tiro de uma tabela de calha-parcho. Bom, escolha da calha-parcho. A vazão foi dada, 350 litros por segundo. A garganta, 30,5. Como é que eu acho essa garganta? Percebam, eu tenho essa tabela padrão da calha-parcho. Eu tenho que achar nessa faixa de vazão a vazão que eu quero calcular. Então, a minha vazão é 350. Ela está aqui. Ela também está aqui e está aqui. Eu poderia usar as outras, mas eu vou escolher a menor. Então, a minha vazão é essa. A garganta, 30,5. Percebam, 350 está entre 13 e 455. E aqui eu tenho um número N e um número K. Então, primeiro fato, pego a tabela, jogo a minha vazão e vou retirar 3 valores dessa tabela. O W, que é a garganta, é o menor tamanho da calha, o N e o K. Essa é a tabela de escolha da calha-parcho. Bom, minha garganta tinha 30,5. Aqui. 30,5. Aqui. Coloquei aqui, então minha calha-parcho é esta. Estas são as medidas da minha calha-parcho. Percebam, gente, com a vazão e aquela tabela eu já calculei a calha. Está calculada, está pronta. Agora eu só vou fazer uma verificação dos gradientes e ver se ela está atendendo os parâmetros de funcionamento. Bom, essa aqui é a minha calha. Esses valores aqui, eu retirei daqui. Tá? A, B, C, D até o N. Todos os valores aqui. Então, eu vou lá e compro uma calha com esses valores. Verificações da velocidade. Eu tenho que verificar se ela está funcionando, certo? Vazão é área vezes velocidade. Uma fórmula eterna de física. Então, mudando aqui, velocidade é vazão sobre área. Vazão sobre W vezes H2. Por que W vezes H2? Aqui está passando, ó, gente. A água que passa aqui. Eu tenho uma área que passa. Então, a base é W e a altura é H2. Isso aqui é um quadrado com W no fundo e a altura H2. Então, a área molhada, a área de água que passa, é W vezes H2. Essa é a explicação. Na garganta, é W e H2. Que dá o H2. Olhando em 3D. Vou fazer o 3D disso. Deram uma ideia. Bom, isso aqui é uma fórmula da vazão. K vezes H na N. Tá aqui, ó. Lembram de onde saiu isso? Daqui. Bom, o K é 0,35. Não, a vazão é 0,35, né? Aqui, ó. 350 litros por segundo em metro por segundo, em metro cúbico por segundo, 0,35. 0,69 é o K, tá aqui. Vezes H na N. O N tá aqui. Então, esse H é 0,64. Acabei de calcular esse H aqui, 0,64. H2 é 0,70 vezes H. Aqui, ó. Tá? Então, H2 é 0,70 vezes H, dá 0,45. 0,45 esse aqui.
Velocidade, então, é vazão, 0,35, vezes o W, que é a garganta, 30,5, né? Aqui. Vezes 0,45, que é o H2. Então, deu 2,5, que é maior que 2. A minha velocidade tem que ser maior que 2 para funcionar. Isso, digamos assim, passou, é válido. Por mais que pareça muita coisa, se vocês quiserem depois refazer o cálculo, pega essa aula e vai anotando tudo que eu estou falando. É uma receita de bolo, tá, gente? Não tem estresse. Gradiente de velocidade. Uso essa fórmula aqui do gradiente de velocidade. Deixa eu trocar aqui. Gradiente de velocidade da calha Parshall. Bom, peso específico da água é 1000. Perda de carga na calha Parshall é 30 do H. O H eu calculei 0,64, 0,3 dele dá 0,19. Receita de bolo, tá? Para as gurias da biologia, perda de carga é a quantidade de força da água que eu perco. Então, estou empurrando água. Se eu tiver uma curva, a água chega mais lenta lá, mais fraca. Não é lenta, não é só velocidade. Então, eu perco alguma coisa. Então, esse afunilamento faz, até por atrito, eu perder força. Então, isso chama-se perda de carga hidráulica. Viscosidade da água é isso aqui, que é esse número aqui, um número fixo, e tempo de detenção, 1 segundo. Então, eu jogo esses valores aqui. Mil, tá aqui o 1000, 0,19 tá aqui, esse número gigante está aqui, e a detenção está aqui. O meu resultado deu 1090 segundo na menos 1. Segundo na menos 1 é 1 sobre segundo, tá? O meu gradiente tem que estar entre 600 e 2000. Beleza, passou. Tá escolhido naquela abaixo. Se o gradiente não desce, deu 2.500. Bom, eu vou ter que voltar lá e escolher essa aqui. E refazer todos os cálculos, ver se ela funciona. Entenderam? Então, eu escolhi a calha abaixo. E daí eu vejo se o gradiente da velocidade ficou na faixa e a velocidade ficou maior que 2. Beleza, está escolhido, está funcionando. Compra ela e instala. 2. Dimensionar a câmara de chicanas ou flutuador hidráulico com movimento horizontal. Então, a água vem aqui e faz isso aqui. Esse é o caminho da água. Por que essas chicanas? Para segurar, para ela ir mais lento e ocorrer a floculação. Certo? Então, a velocidade é 0,2 metros por segundo e o tempo de detenção, 20 minutos a água vai ficar aqui. E eu tenho alguns tamanhos aqui. Isso aqui chama LU, isso aqui chama A, ó, entre chicanas. Tamanho da chicana é E. E eu tenho 2 tanques de 6 metros. Eu vou fazer todo o dimensionamento dela para ver como é que vai ficar. E vou fazer os testes de gradiente de velocidade. Bom, determinação da seção, seção do canal. Tentar desenhar aqui, tá, gente? Vocês olhando em 3D, o canal é isso aqui, ó. Vamos lá. É isso aqui, ó. Meu Deus, como eu desenho? Não vou conseguir desenhar. Vamos tentar de outra forma. Isso aqui. A água passa aqui, tá? Então, meu Deus, que coisa horrível. A seção do canal é isso aqui, ó. Isso aqui fica cheio d'água.
certo? Então, eu preciso essas dimensões aqui. Ó. Quem fez hidráulica é fácil. Então, é área molhada, é qual a altura da água e a base. É um quadrado de onde a água passa. No caso aqui, ó, a água está passando aqui. Ó. Essa é a base e a altura vem para cima, sai daqui da tela. Então, fórmula da vazão, a fórmula tradicional da vazão. Área vezes velocidade, então a área é vazão sobre velocidade. Vazão, nesse nosso caso, 250 litros por segundo em metro cúbico. Então, 1.000 litros, 1 metro cúbico. 250 litros, 0,25 metro cúbico por segundo. Velocidade 0,2, velocidade está aqui. Ó. Foi. Então, a área é 1,25 metros quadrados. Essa área aqui. Ó. Isso aqui por uma altura x. Tá? Então, a área vai ser H, que é a altura, vezes A. A área é 1,25. E o A é 0,85. Da onde eu tirei o A 0,85? Eu tenho um parâmetro de projeto que diz que o A tem que ser maior que 0,45. Eu podia botar 0,5, podia botar 0,6. Eu só não podia botar menos que 0,45. Escolhi 0,85, é arbitrário, o projetista escolheu. Então, a altura é 1,47. Isso aqui é parâmetro de projeto. A altura tem que estar entre 90 centímetros e 2 metros. 1,47 está no meio, tá legal. Deixa eu só voltar aqui. Esse é o A, ó, gente, que eu defini como 0,85. Tá? A distância entre chicanas, então. A minha área molhada vai ser 0,45 e para cima aqui, saindo da tela, 1,47. Determinação do percurso da água, então. Quantos metros essa água vai andar? 0,20 é a velocidade vezes o tempo. Então, lá, a física básica, velocidade vezes tempo dá a distância. 0,2 vezes 1.200 segundos são 240 metros. Isso aqui é 240 metros. Bastante, né? Bom, LU. Esse é o LU. Deixa eu apagar aqui que virou, arriscaria isso. Esse é o LU, tá? Seria a largura útil. É 6 menos E sobre 2 menos E sobre 2. Vou tentar explicar de onde sai isso. É só analisar. E é o tamanho da chicana. Tá? O tamanho total aqui é 6 do bloco. Então, eu tenho E aqui e aqui. Metade do E vai ser a largura útil. Ou seja, aqui ó, tem menos E sobre 2, e aqui tem E sobre 2. Então, a largura útil é o 6, que é o total, menos 2 metades de chicana. Então, 6 largura útil é 6, que é o tamanho total, menos 2 metades de chicanas, que é um E inteiro. Então, da onde sai o 80? O E, por definição, é 1,5 vezes o A. O A nós definimos 0,85, então esse E aqui é 1,5 vezes 0,85 definido por nós. Então, o LU é 4,725, mais um valor que eu já tenho. Número de chicanas, comprimento total sobre a largura útil das 50 chicanas. Como terei dois blocos de 25 chicanas. Voltando, isso é uma chicana. Eu vou ter 50 deles.
Vamos para as verificações, então. Gradiente de velocidade. Mesma fórmula lá da calha partial, porém, tem que estar numa faixa diferente. Tá? Bom, o pequenininho voltou, gente. Perda de carga é isso aqui. Perda de carga na chicana é bem diferente da perda de carga na calha partial. Então, calculamos dessa seguinte forma. A área H vezes A, nossa altura era 1,47, o A já definimos 0,85. 2 vezes a altura mais A, então a gente chama isso de raio hidráulico, tá? As gurias que não fizeram hidráulica vai ser complicado, mas isso aqui é o raio hidráulico, que ele é 0,33. Raio hidráulico é a área sobre perímetro. Não se assustem, não cai na prova. Não vou judiar de vocês. Vamos lá, estou calculando a perda de carga ainda. Perda de carga é o K. Deixa eu botar aqui o escrito. Ah, não veio o escrito. K é 2, número de chicanas 50, velocidade ao quadrado 0,2, foi dado lá no início. 2 vezes a gravidade é 9,81, velocidade de novo 0,2. O que é esse N? Aqui, ó. Coeficiente da fórmula de Mene. Quem fez hidráulica sabe, isso é um coeficiente de uma fórmula conforme o material. Definimos como concreto e o coeficiente é 0,012. Se fosse outro material, seria outro número. Então, 0,012, raio hidráulico na 2/3, vezes o comprimento total, 240. Essa perda de carga deu 0,2. Tudo isso aqui que eu calculei até agora é esse HP. Então, isso aqui é 1000 HP 0,2, viscosidade da água já vimos, e o tempo de detenção, lá no início do problema, definimos como 1.200. Então, deu 32 segundos na -1. No caso da câmara de chicanas, entre 20 e 100, passou. A gente não verifica velocidade na câmara de chicanas, apenas gradiente de velocidade. Exercício 3. Vamos projetar uma bateria de floculadores mecânicos, um substituto da câmara de chicanas, certo? Serão 8 floculadores com motores de 1,5 cavalos que trabalham nas seguintes faixas. Então, o 1 e o 2, 4 RPM. Eles vão girar 4 vezes por minuto. O 3 e o 4, 3,5. O 5 e o 6, 3. E o 7 e o 8, 2,5 vezes por minuto. Imagina, ele é bem lento, ele só dá uma mexidinha lá. Tempo de detenção entre 20 e 40 minutos e o gradiente de velocidade entre 20 e 80. Muda de novo, porque é outro equipamento, é outra faixa de operação do gradiente de velocidade. Então, o volume total. Nesse caso, é uma ETA de 350. Então, 0,35 metro cúbico por segundo vezes 1.200 segundos. Por que 1.200 segundos? Entre 20 e 40 minutos. Arbitrei 20 minutos. Podia ser 40. Então, eu preciso de 420 metros cúbicos de área. O rapazinho está aqui. Volume útil é o volume total dividido pelo número de floculadores. Nesse caso, temos 8 floculadores, 52,5 metro cúbico por floculador, por caixa. Isso aqui é uma tabela de floculadores. Então, capacidade do tanque de 40 a 64 é onde entra a nossa faixa de 52,5. Diâmetro do floculador
tamanho dele 3,20 m, número de paletas por braço 3, rotação mínimo 1,6, o máximo 4, potência do motor 1,5, e esse aqui é o nome dele. Ok? Deixa eu só... E vou compartilhar com vocês a apresentação de outra forma, porque agora eu tenho um desenho aqui que está fora da apresentação. Bom, vocês conseguem ver aqui, tá, gente? Depois eu volto para a apresentação. Altura, adotamos 4 metros, então, profundidade 4 metros. O volume do floculador é lado vezes altura. Eu tenho um volume de 52,5, que foi calculado aqui. Lado ao quadrado vezes a altura, a profundidade, que nós definimos em 4. Então, cada lado tem 3,62 metros. Considerando que diâmetro sobre lado tem que estar entre 0,8 e 0,95, isso aqui é parâmetro de projeto. Então, o diâmetro estava aqui, 3,2, dividido pelo lado 3,65, dá 0,88, está na faixa ok. Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, esse desenho, por isso que eu saí da apresentação. Agora vamos verificar o gradiente de velocidade. Esse é o gradiente de velocidade mais chato de verificar, mas vamos lá. Isso aqui é um floculador mecânico. Temos um motor, um eixo, 2 hastes e essas as chamadas paletas, ok? Essa é a fórmula do gradiente de velocidade, ok? Esse P aqui em cima é nessa fórmula. Então, vamos verificar o gradiente de velocidade, o funcionamento dele. Coeficiente de arrasto, que é o CD, 1,4 adotado. Relação entre velocidade da água e velocidade das paletas é o K. Está aqui. Esse K é 0,25. Rotação. Cada conjunto de 2 floculadores tem uma rotação específica, lembram? 4, 3,5, 3, 2,5. Lá no início do programa. Aqui, ó. Tá? Aqui eu já falei, B, comprimento das paletas, 13,20. Então, é esse comprimento aqui, 13,20, que saiu daqui, que é o diâmetro, tá aqui. R e J, isso é chato. Distância entre o eixo e o lado externo da paleta. Ou seja, é isso aqui, ó. Eixo e o lado externo da paleta. Então, como são 3 paletas, por que 3? Número de paletas por braço, 3. Como são 3 paletas, essa distância aqui é 1,64, essa distância aqui da segunda paleta é 1,35, e essa distância aqui é 1,10, certo? O R e J é a distância do eixo, parte interna da paleta. Então, essa distância aqui é 1,45, essa aqui, ó, é 1,20, e essa aqui é 0,95. E o número de braços do floculador, braços, foi adotado 4. Certo? O que é isso? São dados que eu preciso para verificar o gradiente de velocidade do floculador mecânico. Vamos lá. Bom, 1,46 vezes 10 a menos 5, CD é 1,4, está aqui o CD. Peso específico da água é 1.000. 1 menos K, o K é 0,25, está aqui. Depois vocês olhem essa gravação. Somatório de R e J menos RIJ elevado na quarta. O somatório de REJ menos RJ são 3 paletas. Então, eu vou ter que fazer a primeira distância elevado na quarta, mais a segunda, mais a terceira. Então,
Isso aqui é a paleta mais distante, isso aqui é a paleta intermediária, isso aqui é a paleta mais próxima ao eixo. Gente, isso são, digamos assim, tábuas verticais. É um braço com tábuas. Eu preciso disso para verificar. Aqui estão as paletas, ó, a interna, a mediana e a externa. Esse somatório DR e J na quarta e tal, deu isso aqui, que está aqui, ó. 4,0306. E o B está aqui, ó, o número de braços do floculador. É chato? É. Tá? Tendo essa fórmula aqui, ficou em função de N. N é a rotação. Como eu tenho 4 rotações, eu tenho que calcular esse gradiente para as 4 rotações. Então, apliquei essa fórmula inteira aqui. Esse é o P, né, gente? Esse P aqui, ó. Então, aplico ele para a rotação 1, deu 58,24. Para a rotação 3 e 4, 47,67. Para a rotação 5 e 6, 37,83. Para a rotação 7 e 8, 28,78. Tem que estar em qual faixa? Deixa eu achar. Entre 20 e 80, ó, o gradiente de velocidade. Todos deram entre 20 e 80, tá válido. Não funcionou, volta aqui e escolhe esse, que está na minha faixa também, 52, de 51 a 80. Ó, deixa eu tirar aqui. De 51 a 81. Não funcionou, pega o de baixo, vê. Tem que encaixar, tem que funcionar. O que me importa mais? O que é isso que a gente fez, gente? Aqui. Nós calculamos o floculador mecânico e toda essa calculama final é a verificação do gradiente de velocidade. Ver se ele está funcionando, se ele está na faixa de operação. Tá? Vamos de novo aqui. Eu tenho que parar. Eu tenho que voltar com a apresentação. Bom, só me dê um segundinho aqui, deixa eu pegar o crédito aqui. Acho que eu... Então, último exercício, ninguém fica bravo comigo. Dimensionar o decantador por uma ETA que vai trabalhar com a vazão de 250 litros por segundo, então essa é a vazão de operação da ETA. Os decantadores serão de escoamento horizontal, sem remoção orgânica de lodo, e o tempo de detenção será 3 horas e a taxa de escoamento 30 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Ok? Dados do problema. Certo? Vou dimensionar o decantador para depositar os flocos no fundo. Vamos lá. Dimensionamento do decantador. Tempo de detenção é vazão sobre área. A área, então, é a vazão. 250 litros por segundo dá 21.600 metros cúbicos por dia. Eu vou multiplicar, eu vou transformar litro em metro cúbico e vou ver quantos segundos tem no dia e eu vou, isso é só uma mudança de unidade. Então, 21.600 e o tempo de detenção, a taxa de escoamento não é tempo de detenção, 30 metros cúbicos por metro quadrado por dia, está aqui, eu preciso de um decantador de 720 metros quadrados. Certo? Essa é a primeira informação.
Vou adotar 2 decantadores. Vou ter um ao lado do outro, então 720 dividido por 2 são... Cada decantador tem 360 metros quadrados. O dimensionamento dele, largura, um lado sobre o outro, digamos assim, comprimento sobre largura, tem que ser entre 2,25 e 10, para ele ter uma geometria factível. Então, eu adotei 13,5. Largura, comprimento sobre base, lado por lado, tá? Então, a área do decantador é L vezes B, lado vezes base. É um quadrado, tá, gente? L, B. Um lado vezes o outro dá uma área de 360. Eu adotei que a razão entre eles é 13,5. Tem que ser entre 2,25 e 10. Eu escolhi 13,5. Eu sou projetista. Podia ser 2,26. 3,5. É uma escolha. Tá? O pessoal da biologia entenda assim, ó, arbitrário. O projetista escolhe. Tá? 13,5, então, o comprimento fica 35,5 e a base 10,14. Basicamente, aqui é 10,14. E aqui, 30, aí de paridade. 35 e 50. Ok? Seguimos. Aqui. Volume do decantador é a área dele vezes a altura. Então, a altura vai ser velocidade, volume sobre área. O volume é vazão por tempo. A minha vazão é 250, mas são 2 decantadores, cada um vai ter 125. 125 porque é em metro cúbico por segundo. E esse T aqui é o tempo, que são 3 horas. 3 horas em segundos são 10.800 segundos. A área, 360. Já calculamos. Então, a altura deu 13,75. Basicamente, o meu tanque ficou isso aqui, ó. 10,14. Vamos para a caneta. 10,14. 35,50 e a altura 13,75. Esse é o meu decantador. São dois decantadores, certo? Eu tenho um parâmetro de projeto que eu tenho que seguir, que o comprimento sobre a altura tem que estar entre 4 e 25. Meu comprimento é 35,5, a minha altura é 3,75, deu 9,47. Tá na faixa, tá legal, tá funcionando. Agora vamos para a verificação da velocidade e ver se ele está funcionando. Vazão é área vezes velocidade, então velocidade é vazão sobre área. Cada decantador tem 0,125 de vazão. Base, lado 10,14, altura 13,75. Deu 0,33. Tem que estar entre 0,3... Não, desculpa. 0,33 centímetros por segundo. É menor que 0,75. Está funcionando. E a última coisa é o dimensionamento da cortina de entrada. Aquela parede de entrada, eu não posso ter só um tubo jogando água. A água tem que entrar meio contínua. Então, lembram que eu falei que tinha uma parede de entrada do decantador toda perfurada? Nós vamos dimensionar ela agora. Orifícios mais baixos ficam de 0,4 de 1/4 a 1/5 da altura. Nunca esquecendo que a minha altura, eu calculei, a minha altura está aqui, 13,75, tá? Então,
de 1/4 a 1/5, 0,85. Estou dividindo a minha altura nessa faixa aí, escolhi 0,85, um valor redondo para não ficar pingando. Orifícios mais altos, de 1/5 a 1/6 da altura, escolhi 0,65. 0,65 é 13,70, fica 3,75 dividido entre 5 e 6, tá? Então, a minha altura total de orifícios, percebam, isso, a altura da parede tem 13,75. Se eu tiro 85 aqui embaixo e tiro 65 aqui em cima, sobra para orifícios 2,25. Esse aqui é 3,75, tá? Distância entre orifícios, eles podem ficar de 0,4 a 0,6 na vertical. Adotei 0,45. Então, deixa eu mudar a cor aqui. Isso aqui foi adotado. Eu tenho 2,25 isso aqui. Se eu dividir isso aqui para ver o número de fileiras, se eu dividir por 0,45, 2,25 por 0,45 dá 6 fileiras. E vai faltar uma aqui. Vou ter 6 fileiras de buracos. Velocidade de escoamento nos orifícios tem que estar entre 0,15 e 0,20. Parâmetro de projeto. Projetista escolhe. Escolhemos 0,17. O que é essa vazão? A vazão de entrada no orifício, a vazão total, né, que é 0,125 por decantador, são 2 decantadores, e a velocidade que nós escolhemos aqui de 0,17. Então, temos uma área de 0,7353. A área total de orifícios é 0,7353. Total, toda a área. Eu vou fazer vários orifícios, vou escolher o diâmetro deles, e conforme a área total, vou ver quantos orifícios vai ter na parede inteira. Quase uma conta de boteco. O orifício tem que ter entre 10 e 15. Aqui escolhemos 12, para judiar do construtor. Era muito melhor usar 10 ou 15, que existe um tubo. Escolhemos 12 para ficar mais difícil ainda. Então, a área de cada orifício, πd ao quadrado sobre 4, geometria lá do coleginho, como escolhemos o diâmetro 12, deu 0,0113 cada buraco. Se eu dividir o total por isso aqui, tem o número de buracos, que deu 65. 65 buracos eu preciso para entender essa área toda aqui que calculamos de 0,7353. Como eu tenho 6 fileiras assim, se eu dividir 65 por 6, eu vou saber quantas fileiras horizontais eu tenho. 65 por 6 dá 11 fileiras. Então, eu tenho 6 assim, 11 assim. Distâncias entre os orifícios na horizontal. 90. Entre 0,5 e 90, adotamos 90. Bom, a parede inteira tinha 10 com 14. Tá? Lembra? 10 com 14. 10 com 14 por 35,5. Eu vou ter 11 fileiras, eu vou ter 10 orifícios. 10 orifícios vezes 90, que é a distância entre eles, dá 9. Então, 10 com 14 menos 9 sobra 1 com 13, que é as laterais. 1 com 13 dividido por 2 dá 57 centímetros cada lado. É isso aqui. Essa é a parede de entrada. É um troço chato pra caramba de calcular. Mas é assim que funciona. Temos a altura, a distância vertical, que nós calculamos, que nós atribuímos 0,45, tem que ser entre 0,4 e 0,6. A distância horizontal entre 0,5 e 0,9, atribuímos 0,9. O 57 que acabamos de calcular, a base que calculamos 10 com 14. Orifícios mais baixos, 0,85, mais altos, 0,65. E teremos aqui
11 fileiras horizontais e 6 verticais. Isso aqui vai ser uma parede de concreto com orifícios de 12 centímetros de diâmetro. Qual é o objetivo disso? Eu vou ter um canal do lado e a água entra contínua. Não é um fluxo numa ponta ou noutra. Eu tenho que ter um fluxo contínuo com a água lentamente para ver a decantação. Cálculo é complicado. Vamos lá. Exercício 1. Só para a gente não cair, eu gosto de uma localização. Exercício 1. Calculamos a mistura rápida. Exercício 2. Calculamos a floculação por câmara de chicanas, que funciona apenas com gravidade. Exercício 3. Calculamos a floculação mecânica, com energia. Menor área, áreas muito caras, eu uso energia, gasto energia, mas tem um consumo de área menor. Exercício 4. Calculamos os decantadores e a parede de entrada do decantador. Foram os 4 exercícios. Não caem em prova esses exercícios, não se assustem. Mas vocês têm como se faz isso. E chega de compartilhar. Tem alguém aí ainda? Essa aula é muito chata, eu não gosto de aula de cálculo. Estamos aí cansado e de saco cheio desse mundo de cálculo. Nem os cachorros aguentaram, estão os dois dormindo. Vamos lá. Gente, semana que vem, o Matheus vai nos ajudar aqui com a aula de dessalinização. É uma aula completamente diferente do que é comum para nós, mas temos ouvido muito na imprensa, muito no cenário político, que a saída é tirar a água do mar, tirar o sal e distribuir para as pessoas. É válido? Muito. Porém, vamos ver o que o Matheus Rosso estudou no TCC dele, até como incentivo para vocês verem onde é que um TCC pode chegar e não terminar por isso mesmo. Fez o TCC, terminou, entregou e foi embora. E aí? O Matheus está lá na Itália, ele está fazendo um período na Itália para começar o mestrado em Portugal e ele nos vai ajudar de lá. A vantagem do online, né? Falaremos com o cara no outro lado do mundo e ele vai nos apresentar o que ele fez no TCC na Unijuí, gente. Que sirva de incentivo para fazermos mais coisas assim, né? Espero que semestre que vem outro aluno venha nos ajudar, que o Matheus vai continuar nos ajudando. Ficou muito bom o trabalho dele e não pode ficar só com ele aqui. Nós também temos que ouvir, vocês têm que... É interessante como incentivo, o aprendizado. Um assunto que está na pauta e fala-se muita coisa, vamos ver o que realmente é. E por incrível que pareça, o Matheus foi embora, com a ideia dele sempre era estudar estruturas, e ele não decidiu ainda. Mas após o TCC, que foi a primeira vez que ele teve, como é que eu vou dizer, que ele se familiarizou mais com o assunto, talvez ele vá fazer mestrado nisso, mudar de área a partir do que estudamos no TCC. Isso é gratificante, né? Ele gostou do assunto, e eu acho que o TCC é bem isso. Cabe a nós, professores, entender o tipo de aluno e fazer algo que ele gosta. Se tu estiver fazendo uma coisa que tu gosta, tu faz um baita trabalho. Se não, faz por fazer. Então, cabe a nós fazer isso. Tá bem, gente? Falei, hein? Meu Deus. 1h40 sem parar. A cabeça tá assim, bom, bom. Nos encontramos semana que vem. Ninguém responde nada. Então,
Isso aí. Eita. Pelo menos tem alguém que dá boa noite. Já posto a aula, gente. Boa noite, professor. Alguém falou... Márcio pede para os peixes.